A gente está começando aqui agora o Teatro das Oprimidas Antirracista. Como é que nasce essa trajetória? Nós somos uma rede de pessoas socializadas e também pessoas percebidas como mulheres na sociedade. Começamos a fazer um teatro, uma metodologia para discutir que tipo de opressão, que tipo de especificidade as opressões que nos atravessavam, a interseccionalidade dessas opressões. E a Madalena Anastácia nasce nesse movimento pela necessidade de discutir raça, gênero e classe, né? Então, a gente, no processo do Teatro das Oprimidas, nós fomos descobrindo essas necessidades e criamos, em 2015, o Laboratório Anastácia, Madalena Anastácia, que foi dedicado a mulheres negras, né, no Brasil. Começamos no Rio de Janeiro, e aí desse processo, surgiu o coletivo Madalena Anastácia. E o coletivo da Madalena Anastácia já vem nessa trajetória, né, incluindo a discussão do racismo e a intersecção com gênero e classe dentro da rede Madalena Internacional. Por isso, eu convido as Anastácias do coletivo Madalena Anastácia a se juntarem aqui comigo, né? E a gente vai começar essa conversa. Então, a gente está na pandemia, sendo mulheres negras, sendo mulheres que não são de classe privilegiada, quais são os desafios, quais são as perspectivas também, como é que a gente está vendo, como é que vocês estão vendo como coringas, qual é o momento atual e qual é o momento futuro. Raquel, está com você. Bom, eu sou Raquel Nascimento, sou pedagoga, professora da educação básica, atualmente supervisão escolar, especialista e mestra em relações étnico-raciais e sou coringa do coletivo Madalena Anastácia, junto com a Eloana Gentil. Bom, falar desses atravessamentos do Anastácia, para mim, tocam muito, né? Porque, primeiro, a gente começou com o coletivo em 2015, mas já há algum tempo, Cláudia, Bárbara, enfim, já tinha o desejo, né, de fazer um trabalho com mulheres negras, e a gente já vinha fazendo também algumas oficinas, né, com mulheres negras. E estar em conjunto, né, estar em coletivo pensando raça e gênero em perspectiva interseccional, toca em muitas feridas, né? Feridas ainda abertas, feridas que não cicatrizaram, feridas que a gente tem construído, pesquisado, remédios curativos, enfim. Então, falar um pouco dessa experiência, né, de 2015, produzir essa peça, né, fazer essa peça que foi a primeira, Consciência do Cabelo aos Pés, né, com o intuito de falar das nossas dores, atingir especialmente a pessoas negras, né, mulheres negras, e ver o quanto essa peça teve impacto em diversas outras pessoas, né, homens, mulheres brancas, enfim, pessoas dos povos originários, inclusive, né, como é que essa peça atravessou o mundo a partir da linguagem estética do teatro do oprimido, do teatro das oprimidas, especialmente, foi muito potente, assim, e super transformador, um processo muito formador. Super. Então, eu vou passar para a Eloana Gentil, que é a outra coringa. Eloana Gentil também esteve conosco em 2015, desde o nascimento desse processo, né? Então, e ela hoje divide com a Raquel esse lugar da coringa do coletivo Madalena Anastácia. Eloana. Olá, pessoal. Eu sou Eloana Gentil, mãe, né, mulher preta, favelada, aqui da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no Complexo do Viradouro. Também sou coringa do coletivo Madalena Anastácia, junto com a Raquel Nascimento, como já foi dito. Sou coringa do Centro de Teatro do Oprimido e atualmente componho a gestão da instituição. E para falar dos impactos pessoais, eu sempre tive uma visão sobre a academia, em que eu acho que a sociedade tende a dar o status de quem é inteligente para quem tem um diploma acadêmico. Não acredito nisso, né? Nunca acreditei, porque também pela referência de mulher que fui criada. E sempre banalizei, eu acho que está nesse lugar. E com o coletivo Madalena Anastácia, eu me inseri na academia, né, na universidade. Claro que vem de motivações anteriores, né, de muita gente motivando, mas o coletivo Madalena Anastácia foi o start para
eu também preciso ocupar esse lugar para dividir o conhecimento, né? E também para, acho que, dividir e ampliar o conhecimento. Entrei na faculdade, também no coletivo Madalena Anastácia, foi muito legal, porque eu comecei a ler mulheres negras, porque a gente não só fala, tem Bell Hooks, né? Tem Bárbara Santos que escreve, não, a gente lê, então isso foi bem interessante. Mas o mais interessante de conhecimento, de poder dividir com a nossa prática coletiva, foi a gente fazer o nosso painel temático no Centro de Chá do Oprimido, ter levado uma senhora que é da religião de matriz africana, o grupo de Ponto Chique, todo mundo é evangélico, teve primeiro uma resistência, mas depois essa troca de conhecimento fez as meninas ampliar o conhecimento, assim, isso foi muito legal. Isso como experiência pessoal, como impacto pessoal, eu gosto sempre de dividir. É isso. Muito interessante a gente pensar nesse impacto, porque você tem toda a razão. Como a nossa agenda como mulheres é também muito, muito extensa, né? São muitos trabalhos, muitas questões para a gente abordar, né? E a questão, assim como a gente está em outros grupos que as pessoas falam, não, depois a gente fala desse tema do feminismo, né? Depois a gente fala do direito da mulher. Quando a gente também está entre mulheres, a gente também tem esse problema. Depois a gente fala da questão do racismo, né? Cláudia Simone, você que estava desde o início de todas as experiências Anastácia, e a gente começou a experiência Anastácia mista, né? Com grupos mistos, com homens e mulheres negras, buscando essa identidade, essa maneira de trabalhar, essa maneira de existir. Como é que você destaca? O que é para você o impacto na sua própria existência, na sua própria experiência de vida? Bom, olá a todas, todos e todas. É assim um grande prazer estar aqui. Muito obrigada para quem está lá do outro lado, participando dessa roda de conversa, desse bate-papo. Para mim, pertencer a esse coletivo, fazer parte da Rede Internacional Madalena e estar no coletivo Madalena Anastácia é impactante pelo lugar que eu ocupo como atriz, né? Eu entendi que era possível atuar, escrever, narrar a minha própria história, entendendo a formação e a construção da mulher negra no Brasil. Foi fundamental para que eu entendesse que eu tinha todas as possibilidades enquanto ser humano e que o espaço da cena é um espaço nosso e de direito nosso. E a gente, como coletivo, a gente está na ribalta. Eu me lembro que uma vez eu escrevi um texto em que dizia negra na ribalta. E lá eu tomei conhecimento que ainda não estava na ribalta. Hoje, com o coletivo Madalena Anastácia, com a nossa discussão sobre todas as ideologias que entraram na nossa cabeça, como meritocracia, como o mito da democracia racial, todas essas histórias e todas essas invasões do cérebro puderam ser analisadas no coletivo. E a gente está aqui na tela, mas a gente, na vida real, ocupa vários espaços. Nós somos atrizes, nós somos ensaístas, nós analisamos a nossa história, a gente ocupa a academia, a gente decide onde a gente quer estar. E o nosso corpo preto, atravessado por todos os desentendimentos e todo apagamento da nossa história, a gente voltou a reexistir enquanto mulher negra com toda a sua potência. Essa é a grande força do coletivo que me fez transitar fora de mim e dentro de mim. Eu vou agora para Fernanda Dias. Fernanda Dias também esteve conosco em Porto Madre desde o início, né? E está hasta ahora com nós outras. Então, Fernanda, como é que é? Como é que é a sua percepção, a sua experiência pessoal? Se apresenta antes, né? Aqui. Boa tarde para todos e todas e todos que estão assistindo. Eu estou muito, muito, muito contente de estar hoje aqui nessa conversa, né, com vocês, nessa época de pandemia. Tem tanto tempo que eu não vejo vocês assim, né? Estou doida para abraçar, para beijar, para dar um oi de pertinho, mas em breve esse momento vai chegar. Bom, atualmente eu estou doutoranda no curso de artes da UERJ e eu tenho uma pesquisa
com danças negras, para construção do corpo cênico, e já há algum tempo eu vim desenvolvendo esse trabalho, e esse trabalho também ele teve um impacto muito importante após eu ter me inserido nessa vivência do teatro do oprimido e do teatro das oprimidas. Para falar dos impactos, são muitos impactos. Eu acabaria roubando aqui o tempo, mas não é a minha intenção. Então, para poder destacar, eu acho que eu posso dizer que quando eu comecei a me inserir na dança de uma forma mais profissional, eu só queria dançar, porque a dança é uma arte que sempre me motivou, embora eu trabalhe com teatro já há bastante tempo. E eu não sabia que a dança também ia fazer eu militar nos espaços onde eu atuo com dança e com teatro. Então, o coletivo Madalena Anastácia, dentre tantas outras importâncias que tem para mim, uma das importâncias que eu destaco aqui é que ventilou e me encorajou a construir o Laboratório Raízes do Movimento, que é uma ação artística, política e pedagógica, onde eu ministro algumas oficinas de dança e sem deixar de inserir os contextos da negritude nessa prática. E, para minha felicidade, eu pude compartilhar um braço dessa experiência com a Cláudia Simone, que é um trabalho que a gente vem aí desenvolvendo há mais ou menos uns 4 anos, onde a gente pesquisa esse corpo de dança para um gesto cênico nos espetáculos do teatro das oprimidas e do teatro do oprimido. Então, um dos impactos que me saltam, assim, que eu posso dizer, esse, né? Essa coragem, porque antes eu tinha muito medo de me inserir em outros espaços, eu achava que eu não era capaz, e eu acho que o coletivo me incentivou a acreditar nas minhas potências para atuar em espaços onde eu ainda não tinha acessado até então. Super, Fernanda. Então, a gente também é muito bom para as pessoas verem também a diversidade, né, da nossa experiência e como é que a gente pode trocar. Por isso eu vou passar para a Flávia Souza, que também é do mundo da dança, né? Quer dizer, do mundo da cultura popular, quer dizer, todas as coisas que se juntam e como é que essas coisas se multiplicam, né? Na nossa peça, porque quando a gente trabalha, tudo isso faz parte. Flávia Souza. Olá, gente. Boa tarde a todos e todas. A benção meus mais velhos, aos meus mais jovens, que serão a minha continuidade. É uma honra estar aqui nessa tarde hoje com vocês. Bom, eu sou Flávia Souza, sou atriz, cantora, coreógrafa e agora dando uma de escritora também. Sou formada e bacharelada em dança pela UFRJ, tenho uma pós-licenciatura em artes pela Cândido Mendes, tenho uma pós-licenciatura em filosofia da arte pela UFRJ e agora na pandemia, por causa dessas mulheres que vivem só estudando, falando que tem que estudar, eu estou fazendo uma pós em políticas culturais e comunitária pela Flaxo, que é uma universidade que tem na Argentina. Bom, e aí depois vamos ver se eu tenho coragem de ir para o mestrado. Vamos nessa corrida, mas está sendo muito importante, né, estudar nesse momento. Os impactos que me trouxeram, né, o Madalena Anastácia, eu já era uma pessoa, né, engajada nas questões raciais, né, com a temática das mulheres negras, mas uma coisa que me chamou muita atenção e que eu passei a exercitar bastante, que é a sororidade entre nós mulheres negras, da gente se olhar mais, se perceber mais, entender mais umas às outras, que eu acho que é assim, muito importante para a gente começar a falar sobre essa questão, né, sentimental, que a construção racial faz com que a gente se separe, com que a gente não se elogie, com que a gente... Enfim, várias questões que são até tabu, que algumas pessoas têm até vergonha de falar, mas eu acho super necessário para a nossa saúde mental. E eu venho exercitando o cuidado de como falar,
com o outro, de como chegar, de perceber mesmo, de elogiar. Eu acho que esse foi um dos impactos. E um outro muito importante para mim, que é o Movimento Cure, que é uma pesquisa que eu comecei a partir desse exercício e dessas cobranças que a gente tem, a gente se cobra, e eu acho super necessário, porque isso virou uma rotina do meu dia a dia pessoal para eu exercitar. E no Movimento Cure a gente trabalha a questão da saúde mental, que nasceu o Tempestuosa Depressagem, que vem dessa questão da gente estar trabalhando a nossa saúde mental, o nosso bem viver, o nosso bem-estar. Então, vou falando assim resumidamente, porque são vários impactos, senão a gente, né, ficaria aqui falando vários, mas esse é um deles que traz esses nascimentos de agregar e de resistir na minha vida pessoal enquanto pessoa. Beijo! Super, Flávia, agradecemos muito. Então, a gente vai agora para Carolina Neto, Carol Neto. Como é que é para você? Como é que tem sido essa experiência? Carol está com a gente também aí desde os primórdios. Como é que é, Carol? Oi, gente, boa tarde. Me ouvem bem? Sim, tá muito bem. Beleza. Eu sou a Carolina Neto, muito prazer. Eu sou filha da Maria Madalena, sou neta da Dona Eudina, da Dona Eurice, bisneta da Leocádia, de Maria, de Francisca, de Jocelina, tataraneta de Joaquina e de Cristina também. E aí se encerra a minha pesquisa, né? Tem recentes, eu não sei o nome das outras tataravós. Mas, assim, mulheres do campo, mulheres trabalhadoras domésticas, mulheres costureiras, mas que sempre deram muita importância para a educação. E acho que a força dessas mulheres me tornou professora, né? Eu me tornei professora em 2005, né? Há 15 anos. Eu sou professora, me formei em pedagogia. Então, eu me encontro com o coletivo Madalena Anastácia no final aí de 2015, início de 2016, logo depois que vocês voltam, né? Do primeiro festival, eu me encontro com vocês e começo a caminhar junto. Então, o impacto que esse coletivo me traz, assim, eu era a pessoa ali que estava, né, vivenciando, trabalhando, né, professora e tudo mais. E quando eu me reencontro, né, é um reencontro mesmo, né, de mulheres negras, ancestrais, com as Madalenas Anastácias, esse reencontro, o encontro com o coletivo me traz um reencontro positivo com a minha negritude, na verdade. Eu até escrevi um texto chamado assim, do alto ódio ao alto amor, eu me levanto, né? Pensando na Maya Angelou, até no poema que ela escreveu, Eu Me Levanto, né? Em inglês, a tradução Eu Me Levanto. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Nesse impacto que o coletivo me traz, de me levantar, né? Enquanto professora, enquanto educadora, eu me transformei em outra pessoa, em outra mulher mesmo, né? A partir desse encontro, eu resolvi voltar para os estudos mesmo, para repensar a minha carreira enquanto professora, a minha atuação, com um outro olhar para a educação, um olhar mais sensível, uma escuta mais sensível dos alunos e da comunidade escolar como um todo, né? Então, me tornei pesquisadora, professora pesquisadora, né? Para além disso. Fui adentrar na academia novamente, né? Fui me reencontrar na academia novamente, no mestrado, e aí fui fazer o mestrado em Relações Étnico-Raciais no Cefet, e agora estou doutorando em Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou de Caxias, eu sou do município da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, nascida e criada aqui em Caxias, a minha família está toda aqui, e a rede de atuação também na educação é aqui em Caxias. Então é isso, assim, o coletivo me traz esse impacto de luta, pela luta da educação antirracista. Super, obrigada. A gente agora vai para a mais nova, né? Mais novinha. Não é assim que se fala no funk? As mais novas. Então vamos lá. A Flávia agradeceu aos mais velhos, às mais novas, né, Flávia? Então agora vamos lá. Maiara Carvalho, que é a nossa mais nova até o momento. As mais novas estão no ponto chique, na verdade, né? Mas vamos lá, Maiara, como é que é para você? Boa tarde, gente. Eu sou Maiara Carvalho, sou capoeirista, pedagoga, coringa do Centro de Teatro do Oprimido, também estou integrando um novo colegiado
com Gabriel e Eluana, aqui da instituição. E o meu encontro com o coletivo Madalena Anastácia é um encontro de descoberta, né? De possibilidades, de caminhos, né? Eu me descobri enquanto potência, me descobri enquanto percussionista, me descobri enquanto pessoa que pode narrar sua própria história. E eu destaco um impacto que, como a Flávia disse, são vários, né? Mas a Flávia e o Fernando também disse isso, são vários, a possibilidade que o coletivo Madalena Anastácia me deu de dialogar com as minhas, com a minha mãe, com a minha vizinhança da Maré. E, assim, um momento que eu destaco como muito importante para mim foi um encontro, um laboratório que a gente fez aqui no CTO, e que a minha mãe participou, e a gente falou sobre violência obstétrica. Então, a gente vivia dialogando algumas vezes, poucas vezes, na verdade, falamos sobre isso entre nós, em casa, e nesse lugar aqui, junto com o coletivo, a minha mãe, ela se sentiu à vontade para estar falando desse lugar de dor, né, desse lugar de abuso, desse lugar onde ela foi, que ela foi violentada. E aí, é isso, o coletivo Madalena Anastácia, para mim, é um caminho de educação, de aprendizado, de olhar crítico o tempo inteiro e atento, né, que me dá possibilidades de ampliar aí com as minhas, né? Hoje a minha mãe é atriz, né? Ela diz, hoje eu sou atriz diplomada do teatro do oprimido. Então, isso se dá pela força, né, dessas mulheres, por como eu consigo hoje olhar mulheres negras também em diferentes posições e respeitar elas pelos que elas é, e ver as diferentes potências que elas são, né? E isso se dá por nós, sermos mulheres diversas, e a gente está atuando de diversas formas, e falando de diversa forma, e afetando diferentes mulheres. Aí eu acho que é isso. Nós, Anastácias, escolhemos falar especialmente para mulheres negras. E quando falamos especialmente para mulheres negras, nós estamos também falando e informando e construindo com homens negros, especialmente, com mulheres brancas também, com homens brancos também, porque nós estamos falando desde o nosso lugar social, trazendo narrativas que a sociedade não estava acostumada a abrir seus ouvidos para ouvir. Quando a gente se une, a gente consegue fazer uma revolução, uma força, uma energia. A gente apresenta em comunidade, em universidade, em escolas, em praça pública, né? A nossa área de abrangência é bem ampla. Obras, né? Elas tocam diferentes pessoas de diferentes idades, né? Para mim é bem impactante ver o quanto as crianças também entendem, né? Entendem e intervêm nas nossas peças, né? A gente, quando está falando da música, as crianças também se identificam, né? E começam também a questionar. E eu estava pensando com a experiência da Mayara falando e da Carol Neto, e aí eu fiquei pensando como é que é o que a Emerlina está perguntando, né? Como é que a gente faz isso? Aí fiquei pensando no nosso quintal. E no meu quintal eu fiquei lembrando que o movimento Anastácia, minha filha, Pamela, tinha 5 anos de idade, e minha filha sempre foi muito bem arrumada, muito bem linda, muito bem penteada e muito bem trançada. O vento não subia um fiapo de cabelo, de muito bem que ela era dentro do padrão de ser considerada uma menininha bem arrumadinha. E aí o Cor do Brasil tinha uma cena de cabelo, seu cabelo era alguma coisa assim, e aí minha filha viu aquilo ali, e as pessoas do Cor do Brasil também tinham black, né, que na época a gente considerava cabelo bagunçado, na época. Aí minha filha viu aquilo e falou, mãe, nunca mais quero usar trança, eu quero usar meu cabelo assim. Então, resgatar a África em nós faz parte desse processo de rainhas e reis africanos e africanas, né? Até porque a primeira universidade foi criada no Kemet, né? No Egito, né? É nosso, e é um espaço nosso, a gente precisa retomar, a gente tem o direito de retomar. Então, pensando nessa limonada, né? Quem me ensinou a fazer do limão limonada? Minha mãe, Analice, né? Eu fiquei muito emocionada também com a pesquisa familiar da Carol, porque eu não sei muito além da minha avó,
E isso faz parte dessa negação, né? Negação da nossa história. Agora eu quero saudar a minha rainha. E aí eu quero agradecer a todas as mulheres da minha família. Porque se é poder, porque a gente transforma, descolonizador. A minha avó, Maria Gonçalves de Oliveira, ela salvou a vida da minha mãe e ela salvou a minha vida e a vida da minha mãe para a segunda vez. Então, eu quero dizer assim, vó, olha o que eu estou fazendo com a vida que você salvou. Então, quero agradecer muito, porque é isso aí, eu estou viva e essa vida que ela salvou está aqui, na frente da tela. Também estão me seguindo na live e eu pedi para elas, poxa, fala uma frase aí que a minha avó contou. Aí uma delas é, levanta o ombro e ajeita a coluna. Então, isso faz a gente andar e caminhar. Eu acho que descolonizar também é a gente fazer as nossas narrativas como a gente quiser. Madalena, Anastácia, tirando a mordaça pra falar.